Olá, eu sou Alberto Serrentino, é um prazer enorme estar aqui com vocês e poder participar desse grande evento do Face the New. Queria mandar aqui uma grande saudação e um abraço para todos os amigos do Facebook, não vou nomear todos, mas mandar aqui um abraço para o Conrado, para a Gabi, para o Rodrigo, que são grandes parceiros e muito próximos, e obviamente a toda a audiência que está acompanhando esse evento e preparando o arranque para o final de ano, um ano absolutamente atípico, mas muito intenso e rico também. Então, certamente, as empresas estão muito aceleradas, pensando aí em toda a sua agenda de Black Friday, de Natal, de sazonalidade, de fechamento de ano e estímulo aos negócios. Eu preparei para vocês uma rápida conversa para tentar trazer aqui alguns insights e um pouco de inspiração daquilo que é uma grande obsessão com a qual eu venho lidando nos últimos 5 anos, que é o entendimento do quanto a China pode ser uma grande fonte de inspiração para os negócios e principalmente para a aceleração da digitalização dos negócios, da transformação digital e a evolução dos modelos de negócio. E eu tenho feito já há vários anos seguidas imersões, né, na China, nos ecossistemas chineses e no grande ecossistema de inovação da China, e tenho tido a oportunidade de levar diversos executivos, empresários, líderes, principalmente ligados à indústria do varejo e a tudo que gravita em torno de varejo no Brasil, para absorver um pouco daquilo que está acontecendo e tentar transportar tudo isso para a realidade brasileira, que obviamente não é replicável, né? Então, nós não podemos olhar para a China buscando referências que possam ser replicadas no ambiente de mercado, cultural, regulatório do mundo ocidental. E não deve ser essa a abordagem à China. A gente deve entender a China como um mundo que tem sua lógica e que está enraizada na história, na cultura, no sistema político, e em todo o ambiente regulatório, que é muito diferente do que nós temos no Brasil, em boa parte do mundo ocidental. Porém, ela pode servir sim de inspiração para diversas inovações e principalmente transformações que foram feitas em vários negócios, e a indústria do varejo é uma delas, baseados principalmente no avanço do mundo digital, da mobilidade e de tudo que a tecnologia digital e a conectividade permitem trazer para o mundo dos negócios. Então, eu preparei aqui uma conversa em alguns tópicos. Vou falar um pouquinho sobre o mercado chinês, porque obviamente que o que acontece na China está muito espelhado também nas características locais, na escala do mercado e naquilo que é a representatividade disso. E obviamente o entendimento de os fatores de sucesso que vem nos últimos 5, 6 anos transformando a China numa usina de inovação e se tornando de um país que era a manufatura do mundo para um país que se tornou, de fato, fronteira em termos de tecnologia digital. Vou falar um pouquinho sobre o aspecto mais relevante como fonte de inspiração, insight para adaptação aos modelos de negócio em qualquer outro mercado, inclusive no Brasil, que são os ecossistemas, que foram a principal alavanca de transformação do varejo, mas não só do varejo, dos meios de pagamentos, dos serviços financeiros e de tudo aquilo que gravita em torno de consumo. Depois eu vou falar especificamente sobre New Retail, que foi o termo nascido de uma provocação que o Jack Ma fez em 2016, numa carta aos seus acionistas e, obviamente, a toda a organização do Alibaba. Ele é o fundador do Alibaba, propondo um novo modo de pensar, enxergar e transformar o negócio de varejo, e isso foi o gatilho que desencadeou uma série de iniciativas e frentes que levaram os ecossistemas chineses a transformarem a indústria do varejo no país em poucos anos. Vou falar como um apêndice disso, da transformação nos meios de pagamento e a revolução nos pagamentos digitais. A indústria de pagamentos e serviços financeiros na China foi completamente desconstruída e reconstruída em cima de plataformas digitais. E, por fim, eu vou falar de um apêndice que explodiu durante a Covid. É algo que já vinha sendo promovido de maneira bastante intensa pelo Alibaba há 2, 3 anos, sempre como um fenômeno
pontual, ele era muito estimulado nos grandes eventos, principalmente o Dia do Solteiro, né, o Double Eleven, o 11 de novembro, que é a maior data, é o maior evento promocional de varejo do mundo. Ele é muitas vezes maior do que a Black Friday americana. E depois se tornou, durante a Covid, pela restrição imposta no lockdown radical que a China adotou em vários mercados, ela explodiu e se tornou um fenômeno que agora começa a chegar também no mundo ocidental, no Brasil também, e isso inclusive dentro do ecossistema e do ambiente do Facebook está se tornando algo com potencial de crescimento. Eu tenho certeza que nessa agenda aí de final de ano, de Black Friday e Natal 2020, nós veremos isso já decolando de maneira disseminada no mercado brasileiro. E obviamente vou deixar algumas pílulas em relação a como todos esses fenômenos que vêm acontecendo na China nos últimos 5, 6 anos ganharam tração durante o ciclo da pandemia e mudaram mais uma vez de patamar. Então vamos para o primeiro ponto, que é o entendimento da China. Né? Não dá para falar de inovação na China sem entender um pouquinho da China. Então, obviamente que a China é sempre superlativa em tudo que significa escala e grandes números. Né? Então, nós estamos falando do segundo PIB global. Se nós fôssemos parametrizar isso em paridade de poder de compra, já seria o primeiro. A maior população no mundo. Na China tem 180 cidades com mais de 3 milhões de habitantes. É o maior mercado de varejo do mundo já. É o maior mercado de e-commerce do mundo. É a maior base de usuários de internet no mundo, são mais de 900 milhões de usuários de internet, sendo que 2/3 disso compram em canais digitais. É a maior penetração de vendas online no mundo. O ano passado ela estava na casa dos 23%, 25%, depende muito da fonte do indicador, mas nesse ciclo de Covid, isso deve certamente superar os 30%. É a maior participação de mobilidade nas vendas digitais dentre todos os países do mundo. É a maior penetração de pagamentos eletrônicos dentro do varejo mundial. E, por incrível que pareça, se tornou o maior ecossistema de fomento à inovação em startups. Metade dos unicórnios globais já tem origem na China. Então, para quem ainda tem a imagem da China muito voltada para indústria, manufatura, a fábrica do mundo, né, e o grande fornecedor de tudo, inclusive de produtos de tecnologia, produtos digitais, existe uma outra China que decolou nos últimos anos e que impressiona e inspira. O que vem levando a China a se tornar esse fenômeno brutal e o que levou a essa grande transformação? Nós não vamos ter tempo aqui para discorrer em profundidade sobre os movimentos que foram feitos do ponto de vista de política econômica, estratégia principalmente, mas tem alguns aspectos que ajudam a entender o sucesso que é inegável naquilo que foi a evolução econômica recente da China e principalmente naquilo que foi a transição de um país agrícola para um país que se tornou uma potência industrial e hoje um país que também domina tecnologias digitais. Primeiro, nós precisamos entender que a China tem uma base cultural muito diferente da nossa. O confucionismo ele tem raízes e valores que às vezes soam um pouco distantes da nossa realidade. Muitas coisas que os ocidentais estranham na China, nas relações entre Estado e sociedade, nas relações políticas, não são estranhas para os chineses. Então, há um espírito de coletividade, é um Estado laico, há uma série de aspectos na cultura chinesa que ajudam a explicar o que está acontecendo lá. A tal economia socialista de mercado é um regime único, então não adianta rotular a China. A China é um país capitalista, socialista, é uma economia socialista de mercado. Do ponto de vista econômico, é provavelmente o país mais capitalista do mundo, porque é onde a competição e livre iniciativa tem um espaço e uma agressividade brutais, e diferentemente do que muita gente imagina, que é um Estado totalmente centralizado e dirigido por uma entidade central. Não é assim que funciona a China. Existem 3 componentes culturais que sempre me impressionaram, e isso é a minha leitura
daquilo que, na minha visão, é a essência do que explica o fenômeno chinês recente, que é essa combinação de disciplina, pragmatismo e meritocracia em todos os níveis. Isso acontece na esfera individual, acontece na esfera familiar, acontece na esfera profissional, acontece na esfera corporativa e empresarial e acontece na esfera pública e governamental. E isso faz com que seja, de fato, um país que se movimenta com uma determinação, velocidade e capacidade de escalar as coisas sem paralelo no mundo e explica também boa parte dos modelos de gestão que estão por detrás das empresas referência e das empresas de sucesso. O Estado chinês ele é um indutor, um grande indutor. O Estado não decide e executa tudo, como muitos pensam, mas ele é um Estado fomentador. Ele é um indutor porque ele define linhas mestras de longo prazo, com continuidade. Então, a alternância política no Ocidente rompe muitas vezes políticas que deveriam ser políticas de Estado e não de governo. Enquanto que na China, Estado e governo caminham próximos, porque há continuidade. E isso leva a visões estratégicas e a capacidade de planejamento de longo prazo, o que define diretrizes de investimento, recursos, financiamento, mobiliza o setor privado e há uma legítima orientação à melhora constante do bem-estar da população. Isso vem acontecendo nas últimas décadas e isso vem trazendo a explosão de consumo na China. A China já trouxe, a classe média chinesa já está aí na casa dos 500 milhões de habitantes, 500, 600 milhões de pessoas, há mais 300 milhões para entrar, para ascenderem a essa classe média, e isso vai tornar a China o maior mercado de consumo do mundo, sem dúvida. Há muito empreendedorismo e uma selvagem competição na China, e competição privada e muitas vezes pública também, porque a China funciona de baixo para cima, da municipalidade até o poder central, com muita competição na esfera pública, entre bairros, entre províncias, entre cidades, mas também na esfera privada, e muitas vezes empresas públicas competem entre si, e a inovação vem acelerando na China, empurrada pela competição e livre iniciativa, e não por grandes monopólios atribuídos por um poder central. A escala ajuda muito, porque qualquer negócio de nicho na China já tem massa crítica para se tornar um negócio de escala global. Isso obviamente ajuda a diluir investimentos, isso obviamente ajuda a atrair talentos, isso ajuda a levantar recursos. Então, a escala do mercado interno também é mais do que suficiente para que muitas empresas não precisem exportar ou crescer internacionalmente ou expandir os seus negócios internacionalmente para serem grandes. E isso, obviamente, é um grande fator de impulsionamento. E a China não segue padrões estabelecidos. Então, a China descolou do mundo ocidental e a trajetória chinesa nas últimas décadas, mas principalmente nos últimos 5, 6 anos, 10 anos, desde das reformas do Deng Xiaoping, depois tudo que se sucedeu, não foi linear. Eles não foram replicando os modelos ocidentais e as trajetórias ocidentais de desenvolvimento e inovação, mas começaram a saltar, queimar etapas, é o que em inglês se chama do leapfrog. Então, é o salto adiante, que muitas vezes faz com que eles pulem etapas e já saltem à frente. Isso claramente acontece, por exemplo, em infraestrutura, isso acontece em telecomunicações. A China vai dominar e liderar a tecnologia 5G no mundo, dentre outras coisas, e ela começou a criar modelos de negócios próprios, porque esses ecossistemas chineses não nasceram de inspiração em modelos ocidentais, pelo contrário. São as empresas ocidentais que estão se inspirando neles para poder evoluir os seus próprios modelos de negócio. E a China vem mostrando uma capacidade de crescimento exponencial com uma incrível capacidade de execução. Não é só criar realidades novas e escalar realidades novas, mas é escalar com qualidade. Aí entra a componente cultural da disciplina, do pragmatismo e da meritocracia como elementos fundamentais. Então, pulando direto para aquilo que é o ponto mais relevante, são os ecossistemas. Na China nasceram esses modelos de negócio que transformaram radicalmente indústrias inteiras, como a indústria do varejo, a indústria dos meios de pagamento e serviços financeiros, a indústria da saúde. E no caso específico do varejo, eles são hoje a força motriz do mercado chinês. Nós estamos falando de modelos de negócio que se desgarram de um rótulo setorial ou de uma origem
para se tornarem verdadeiras empresas orientadas a dados e clientes. Em cima de uma base de dados e clientes e de recorrência, essas empresas diversificam os seus negócios, baseando-se sempre em tecnologia proprietária e muita capacidade operacional e de extrair valor dos dados, mas a partir daí eles entram em diversas indústrias, então eles operam varejo físico, varejo digital, marketplaces, serviços financeiros, meios de pagamento, carteiras digitais, entram em mídia, em entretenimento, em conteúdo, diversificam plataformas de serviços e, muito importante, começam a criar modelos abertos e colaborativos nos quais crescem com ativos de terceiros e com alavancagem promovida por terceiros que gravitam em torno desse ambiente. Então, se nós olharmos o exemplo mais notório desse modelo, que é o do Alibaba, é assim que o Alibaba apresenta o seu modelo de negócio, né? Na base estão a tecnologia proprietária em cloud e a empresa de logística que dá a eles toda a infraestrutura operacional. Numa camada intermediária existe o Ant Financial, que é a empresa que é controladora do Alipay e de toda a plataforma de serviços financeiros, e o Alimama, que é a grande plataforma que permite a qualquer anunciante ou qualquer empresa que precise encontrar e ativar clientes, navegar em todas as plataformas que estão gravitando dentro do ecossistema do Alibaba. Os vários marketplaces, as várias plataformas de mídia, de entretenimento, tudo está interligado em bases unificadas de clientes com enorme capacidade de segmentação e de ativação. E aí vem as várias frentes de negócios, que segmentam-se em negócios de comércio, de varejo, físico e digital, os vários marketplaces, que são a origem da empresa, mas também as várias empresas nas quais eles investiram, controlaram ou desenvolveram. O Alibaba hoje é acionista da maior empresa de supermercados, de loja de departamentos, de eletroeletrônicos na China, assim como implantou várias redes próprias, e eles têm vários outros negócios de entretenimento, mídia e serviços. A Tencent é um outro ecossistema e é um animal completamente diferente do Alibaba, porque ele nasceu da comunicação, a ferramenta de comunicação do WeChat. Ela tem 1 bilhão e 100 milhões de usuários ativos mensais, sendo que 800 milhões usam a carteira digital WeChat Pay. E quando se fala de super app no mundo, e quando algumas empresas ocidentais, quando várias empresas brasileiras começam a falar que têm ambição, estão criando um super app, etc., sem menosprezar as iniciativas, mas é um super médio, porque super app é o WeChat, que tem 1 milhão de mini programas embarcados na plataforma. O aplicativo do WeChat tem 1 milhão de outros aplicativos dentro dele, onde as pessoas fazem absolutamente tudo, desde marcar casamento e divórcio até comprar qualquer coisa mesmo, e pagar qualquer coisa, né? Então, de serviços a turismo, entretenimento, lazer, produtos de qualquer natureza, inclusive fora da China. Então, isso é de verdade um super app e que consegue trabalhar essas imensas bases de dados de forma muito inteligente. O JD é um terceiro ecossistema nascido de um outro animal ainda diferente dos outros dois, porque ele nasceu de um grande operador de e-commerce, que é o JD, que é a maior empresa de e-commerce 1P da China, e que se tornou também um ecossistema com marketplace, pagamentos e serviços. E ele é o Amazon chinês, e aliás o Walmart é o maior acionista individual do JD, ele tem aproximadamente 10% de equity da companhia. Eles têm 550 CDs na China. Eles cobrem todo o território chinês com a logística mais capilar e estruturada numa única empresa na China. Eles têm 3 milhões de pontos de coleta e lockers espalhados pela China. Então, obviamente, uma fortíssima base tecnológica e de inovação e desenvolvimento de tecnologia para automação logística e de tudo que está relacionado à supply chain. Um outro animal ainda diferente é o Suning, do qual, aliás, o Alibaba é acionista. Suning nasceu meio como Casas Bahia, na verdade nem isso, ele nasceu como um varejista de ar-condicionado, que virou um varejista de eletroeletrônicos,
que foi se transformando e virou um monstro de ecossistema, porque hoje a Suning tem, além do seu negócio de varejo físico, que cresceu e se diversificou, eles são donos de multisalas de cinema, eles são produtores de conteúdo e mídia, eles são donos da Inter de Milão, eles são donos dos direitos de todas as grandes manifestações esportivas na China, eles são empreendedores de shopping center, incorporadores imobiliários, têm carteira digital, eles compraram na China as redes da Tesco, do Carrefour e do Dia, eles abrem shopping centers e 80% da área locável é alocada por eles próprios. Eles criaram um negócio de loja de conveniência e em um ano eles conseguem abrir 15 mil lojas. Então, essa é a velocidade e escala com a qual se movimentam os negócios na China. O que nos leva para aquilo que foi o termo que o Jack Ma criou em 2016 e que se tornou um pouco o ponto de tangência de todo esse conceito de um varejo orientado a dados e clientes que desgarra dos canais e dos modelos operacionais conhecidos, né? E no fundo foi isso que ele provocou, ou seja, a necessidade de pensar um varejo que se desconectasse de uma visão compartimentada entre canais e olhasse de fato para clientes e dados como centro do negócio e começasse a pensar como é que você arquiteta e integra componentes que podem envolver lojas, e-commerce, várias plataformas digitais, serviços, tudo isso para capturar, manter, ativar, servir e criar recorrência em cima de bases de clientes. O que leva a uma grande reflexão sobre o papel da loja física, porque, diferentemente de muitos mercados e culturas onde se questiona o futuro da loja física e se fala de uma decadência do varejo, ou os americanos gostam de falar de apocalipse do varejo, isso não existe. Né? O que a China descobriu é o contrário. O varejo físico é uma excepcional alavanca para um ecossistema, uma plataforma, um negócio que olha dados e clientes no longo prazo. Por quê? Porque a loja física não é entendida como um ponto de venda, uma unidade de resultados isolada. Ela é entendida como uma componente de algo que precisa atrair, capturar, conhecer, manter, extrair dados e ativar bases de clientes. E nós temos um varejo viciado e de cultura analógica que não incorpora esses indicadores para poder reinterpretar o seu papel e valor. Porque lojas conquistam clientes e o custo de aquisição de clientes cresce exponencialmente no mundo, cresce muito mais rápido do que a capacidade das empresas acompanhar isso com margem. Lojas capturam clientes a custo muito mais baixo do que mídia. Lojas capturam montanhas de dados, só que não têm os sistemas para fazer isso. E principalmente as empresas de varejo não têm processos sistemáticos de entendimento, monitoramento e captura de dados de jornada de cliente. Eles no máximo conseguem ver grandes ondas e médias de dados, sempre no seu ambiente físico ou digital, mas raramente o que acontece antes e depois de quando o cliente está na loja ou no site. Então, lojas conquistam clientes, capturam dados, são plataformas de experiência e relacionamento e são grandes plataformas logísticas de fulfillment. E muitas empresas estão descobrindo isso. E lojas precisam ter pouco atrito, precisam ter uma experiência elevada e precisam ser muito convenientes, né? Isso fez com que os ecossistemas chineses descobrissem o varejo físico, ou com aquisições e investimentos, ou com desenvolvimento de conceitos. O Hama foi o primeiro conceito desenvolvido pelo Alibaba como resposta à provocação do Jack Ma, que é a melhor tradução de supermercado do futuro hoje no mundo. Por quê? Não é porque ele tem grandes coisas visíveis, tecnologia aparente no ponto de venda, mas porque ele de fato conseguiu criar uma equação que combina o melhor do que os canais digitais com a loja física conseguem entregar para clientes entendidos como únicos. Isso significa que é uma loja de 2.000 metros mais ou menos, que tem o foco do seu sortimento físico nas categorias de alto valor agregado, de alto valor emocional, de experiência e serviço. Então, muita comida pronta, perecíveis, frutos do mar vivos, muito processamento e manipulação, chefes de cozinha, muito consumo em loja, tudo aquilo que as pessoas gostam e querem interagir, querem vivenciar. Porém, 70% da venda dessas lojas são coletadas ou na loja ou na retaguarda e entregues em 30 minutos para pedidos feitos pelo app
num raio de 3 quilômetros. O cliente, para comprar no Rama, em qualquer canal, ele precisa usar o app. O que significa que ele é rastreado, a jornada dele é monitorada, os hábitos dele são completamente controlados, os dados são todos capturados em qualquer interação. Então, para comprar na loja precisa ter o app e para pagar na loja precisa ter o Alipay. Para comprar, para entrega, tem que fazer o pedido pelo app, não existe o site. E esse pedido é entregue em 30 minutos. Então, há um total controle da jornada do cliente, dos dados, isso tudo é cruzado e isso permite que um supermercado fature como um hipermercado. E a equação econômica dele é muito saudável. Os meios de pagamento passaram pelo mesmo processo, né? Não há lugar no mundo onde as carteiras digitais, os pagamentos digitais tenham transformado tanto a cadeia de valor de serviços financeiros. O QR Code já é uma realidade na China há muitos anos. Eles já estão, o mundo ocidental está mergulhando no QR Code, eles já estão saindo do QR Code para o reconhecimento facial como a próxima onda, né? A verdade é que duas empresas foram as grandes responsáveis por essa revolução, a Alipay e o WeChat, né? Então o Alibaba e a Tencent, em poucos anos fizeram com que algo que era praticamente nada se tornasse no varejo físico, em muitos casos mais de 50% dos pagamentos, do varejo digital deve estar na casa dos 90% dos pagamentos, né? Então, e a penetração é crescente. Não só isso, mas obviamente que essas plataformas se tornaram grandes plataformas de serviços financeiros e de dados, a tal ponto que o Alipay criou um sistema de escoragem próprio, no qual o usuário voluntariamente compartilha dados pessoais, dados de escolaridade, dados de crédito, dados de histórico financeiro. É o tal do cadastro positivo que a gente está tentando implantar há 10 anos no Brasil, só que na China, quem pilota isso é o usuário, não vem imposto por regulamentação. Essa é a cultura chinesa, né? Fazer as coisas virem de baixo para cima, né, por um processo de disseminação natural exponencial. Então eles criaram um sistema próprio que criou um score. Esse score, quanto mais informação a pessoa coloca, mais cresce o score dela. Esse score hoje virou o padrão chinês em muito varejo que concede crédito, já nem se dá ao trabalho de fazer análise de risco, pede para o cliente mostrar o celular, quanto você tem de escoragem de Alipay. Né? E isso foi a tecnologia base para se desenvolverem os aplicativos que ajudaram o combate do Covid. Então, quando vocês ouvem falar dos aplicativos que permitiram, a partir de uma série de tecnologias cruzadas, obviamente, né, georreferenciamento, localização, tudo, mas a base tecnológica é a mesma que tinha sido desenvolvida para isso. Ele gera, a partir de dados e de algoritmos, uma análise de risco. E como é que ele funcionou durante o Covid? Foi pessoas todas marcadas começaram a ter um score verde, amarelo, vermelho. E em muitos estabelecimentos e até áreas públicas, o critério de admissibilidade era o score da pessoa. Me mostra seu score de saúde. Se você é verde, livre trânsito. Se você é amarelo, se você é vermelho, você tem que ir para casa. Agora, chama a polícia. Né? Você não pode estar na rua sendo vermelho. O que é o vermelho? É algum celular que esteve próximo em contato com alguém que foi detectado positivo, diagnosticado positivo para a Covid. E como tudo isso começou a ser cruzado, e a probabilidade de alguém ter sido infectado por estar em um distrito onde houve alta incidência ou por estar próximo a alguém, começou a ser um critério que permitiu à China um controle muito, muito inteligente da disseminação e permitiu que ela conseguisse estancar o problema evitando uma disseminação em massa como aconteceu no mundo ocidental. Um outro aspecto importantíssimo para entender a China é o e-commerce cross-border, porque ele é uma realidade enorme, é uma grande oportunidade para marcas, inclusive brasileiras, que queiram penetrar o mercado chinês de maneira mais simples, com menor risco, menor investimento, testar o mercado, sem precisar criar uma empresa na China, sem precisar internalizar produtos, sem precisar traduzir embalagem e etiquetas, sem precisar se submeter à regulamentação, sem precisar respeitar as regras de código de defesa de consumidores.
e trabalhando tudo em cima dos ecossistemas e plataformas digitais, podendo terceirizar tudo com uma rede de fornecedores que conseguem colocar uma marca dentro da China e fazer com que ela conquiste clientes e faça negócio sem precisar estar na China. Isso, inclusive, se tornou uma alavanca até para o mercado de luxo. Muitas marcas começaram a vender na China sem ter operação na China e depois foram criando suas estruturas na China. E é importante lembrar que o Brasil hoje, no ano passado, comprou quase 13 bilhões de reais em transações cross-border inbound. Maior parte disso vindo da China, maior parte disso vindo do Alibaba, né? Do AliExpress. Mas o Tmall Global é o equivalente do AliExpress para que os chineses comprem do mundo. O AliExpress é a plataforma que faz a China vender para o mundo. Mas o Tmall é a plataforma que faz o mundo vender para os chineses. E isso é uma grande oportunidade, né? E o último ponto que eu queria tocar é o do live streaming, porque isso começou como uma alavanca de grandes eventos como o Dia do Solteiro, né, o Double Eleven na China, mas durante o Covid explodiu. E explodiu a tal ponto que, por exemplo, o AliExpress criou um ambiente dentro da plataforma de live streaming deles para que produtores rurais que estavam sem acesso a canais de distribuição pudessem vender, fazendo transmissões ao vivo e vender por QR Code diretamente para consumidores finais. As lojas, o varejo chinês transformou seus vendedores em influencers e há um fenômeno dos micro-influenciadores. Então, se vocês entenderem alguns números do que se fez durante o Covid na China, em março já havia 265 milhões de consumidores na China que acessavam live streaming. E isso é praticamente um terço da base de internautas chineses. O Taobao Live é a plataforma dentro do Alibaba que pilota o fenômeno do live streaming. Eles têm um outro evento sazonal, né? Além do Dia do Solteiro, eles têm o Mid-Year, que acontece no 18 de junho. É um outro evento, esse foi criado pelo Alibaba juntamente com o JD. O Dia do Solteiro foi criado pelo Alibaba. No primeiro dia, o Taobao Live, que é a plataforma de live streaming dentro do Taobao, gerou mais de 700 milhões de dólares de vendas só em transmissões ao vivo. E o AliExpress Connect, eles criaram um marketplace de influencers, porque na China eles trabalham com micro-influenciadores, não com grandes influenciadores. Existem os grandes influenciadores, mas os micro-influenciadores têm tribos e nichos que na China são muita gente. Então, eles criaram uma plataforma que permita ao anunciante encontrar os seus micro-influenciadores dentro dos perfis de público que eles querem acessar. E a meta deles é ter 100 mil desses até o final desse ano. Então, gente, eu queria deixar aqui para vocês algumas mensagens, porque o mercado chinês ele nos inspira, mas nós temos no Brasil a interpretação de muitas das coisas que estão acontecendo na China, né? Então, esse fenômeno das plataformas, dos ecossistemas está acontecendo, né? Essa é a visão de modelo de negócio, de evolução do Magazine Luiza, certamente do Mercado Livre, B2W, várias outras empresas estão se projetando como plataformas verticais, diversificando o seu modelo de negócio e trazendo terceiros para dentro, com a dominância de curadoria e de conteúdo dentro de categorias específicas de produto de interesse, né? Então, há muita oportunidade, mas eu acho que se nós quisermos também extrair um pouco de aprendizado de tudo isso, eu diria que disciplina e pragmatismo e meritocracia são elementos que nós deveríamos nos desafiar a desenvolver pessoalmente, empresarialmente, profissionalmente e por que não, até mesmo, né, na esfera pública, porque isso faz uma grande diferença, né, numa agenda que durante o Covid ficou muito claro no Brasil, no qual a aceleração, o ritmo dos negócios está se acelerando, o ritmo de inovação está se acelerando, as empresas precisam andar mais rápido, reagir mais rápido, errar e aprender mais rápido, descentralizar muito mais, e fazer isso com ordem pressupõe disciplina. E pressupõe muito pragmatismo para escolher as batalhas e poder saber tomar decisões de maneira mais rápida e menos burocrática. Então, acho que China pode nos ensinar sim, pode nos inspirar sim. Nós temos que encontrar os nossos caminhos e adaptações desses conceitos, mas tem muito do que foi feito e aconteceu lá, certamente pode inspirar empresas a buscar
alternativas e inovações para os nossos negócios aqui. Então, mais uma vez, queria parabenizar aí o Facebook pelo Face the New, cumprimentar os muitos amigos que eu tenho e grandes parceiros no Facebook e desejar muito sucesso a todos que estão aqui assistindo e participando do evento, que tenhamos aí realmente um último trimestre no Brasil de aceleração, de crescimento, que se possa fechar um ano com um estado de otimismo e confiança e esperança para termos um 21 bem melhor e mais tranquilo do que foi 2020, e que possamos superar todo esse trauma, né, da pandemia, mas que também os negócios possam embalar numa trajetória ascendente como nós imaginávamos que teria sido o ano de 2020. Né? Ele foi de muitos altos e baixos, mas eu acredito que nós estamos começando a vivenciar um ciclo de retomada importante. Então, boa sorte e boas vendas a todos. Eu vou deixar só uma frase. Eu tenho uma pessoa que eu admiro enormemente, que é o Marcos Caramuru, ex-embaixador do Brasil na China, com o qual eu aprendi muito sobre a cultura e os negócios chineses, e ele fala, né, viver na China é experimentar o futuro sem envelhecer. É exatamente isso. Assim, essa coisa do aprendizado quase vulcânico e constante. Né? Muito boa sorte para todos vocês.